Bem, como sempre, vamos começar com uma oração, como sempre, né? Nosso Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela sua companhia, sua presença, obrigado por ser um Deus bom e tem é, espalhado essa bondade, compartilhado essa bondade com a vida de cada um, ó Deus, com a vida dos nossos queridos. Sabemos que cada fase da vida nossa, da nossa família, da igreja, há momentos de celebração, há momentos de tristeza. Na jornada, temos a satisfação de andar com a sua presença, com a sua companhia. Isso torna a jornada tão mais leve, principalmente mais cheia de esperança, ó Deus. Eu oro que hoje possamos, mais uma vez, mergulharmos nas escrituras, nas tradições, na tua palavra e sermos aqui edificados com mais exemplos, ó Deus, do teu amor que é tão repetido ao longo das escrituras. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, senhores. Nosso último papo, primeiro a gente falou do teste do coração, que era o teste da vontade. Depois nós falamos do teste da alma, Nefesh. E o Sérgio depois me falou, Nafesh, não é Nefesh. Pode ser Nafesh. Considerando a qualidade do meu hebraico, não custa nada do E virar A e do A virar E. Né? Então, como a qualidade do hebraico do Sérgio é muito melhor que o meu, eu vou dar os créditos e dizer que é Nefesh. Né? Muito bem. E hoje vamos para o terceiro teste e para as bodas de graça. Muito bem. Deixa eu me preparar aqui também, com minhas telas. O computador do trabalho, eu tenho várias telas. A melhor coisa é ter várias telas aqui para a gente se organizar. Só atrapalha na hora de olhar para o lado, né, Sérgio? Eu tenho que tentar olhar para frente aqui. Vamos lá. Colocar aqui em andamento. Senhores, então, no terceiro teste, ele começa com um evento. Você sabe quando na vida você está tocando a vida e aí do nada acontece algo? Assim, do céu está azul e de repente fecha e acontece uma encrenca, do nada. Pois é, quero começar aqui lá em Êxodo. Isso, lá em Êxodo, e vou compartilhar a telinha aqui. Opa! Share. Muito bem. E aí, vocês estão vendo o título aqui, não é? Isso. Sim. Joia. Então, do nada, a coisa está tudo bem. Quer dizer, tudo bem como pode estar quando você está em êxodo pelo deserto, né? Não é exatamente a situação mais confortável do planeta. Mas estava tudo bem, eis que, olha onde é que você estava, está tudo bem, se você considerar que você está nessa área, né? Mas eis que, olha como começa, sucedeu, eis que de repente, não mais que de repente, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Essa não era a primeira vez que eles encontravam os amalequitas. Em Deuteronômio 25, a gente aprende que os amalequitas eram um bando de saqueadores do deserto. Sabe? Existiam várias tribos do deserto, né, que eram povos nômades. E os amalequitas, eles se especializavam em saquear outros povos quando davam mole, né? Então, um exemplo é aqui, olha. Lembrem-se, 25:17, lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados, quando vocês estavam exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele
lhes dará para dela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. O método deles era simples. Eles iam atacar os grupos, né? Se o grupo era muito forte, eles, como diz o ditado, comiam pelas beiradas, né? E algumas pessoas ficavam para trás. E quem costumava ficar para trás? Eram os mais fortes, né? Eram os mais habilidosos? Não, né? Eram os mais fracos, os doentes, os cansados, os idosos, né? Que na hora de caminhar vão com um passinho mais curto, né? Vão ficando para trás. E o povo de Israel, no começo, eles não tinham muita experiência nessa história de transitar pelo deserto. Depois eles ficaram experientes nisso, mas no começo eles não tinham, eles estavam só se movendo. Então alguns ficavam para trás, e os amalequitas viram isso e saquearam. E a escritura diz que eles não tiveram dó, eles eliminaram todos que ficaram para trás. Provavelmente cortaram, né, a linha lá do povo que estava andando em algum lugar, e todo mundo que ficou para trás rodou, né, os amalequitas. Ou seja, acho que Deus considerou isso um crime de guerra. Não tinham sido inventados os crimes de guerra, mas olhando para essa situação, Deus considerou um crime de guerra, isso, golpe baixíssimo, mesmo considerando a batalha, que era comum naquele tempo, e trouxe um julgamento severo para eles, né? E os israelitas iam aprender com essa experiência, e no futuro iam marchar pelo deserto, né? E quando eles marchavam, os fracos, os cansados, eles iam no meio do povo e não mais na rabeira. E mais, eles aprenderam que a melhor forma de proteger era colocar uma tribo atrás, protegendo. E a tribo que fazia isso era a tribo de Dan, que ia mais atrás, dando essa proteção. Ela era responsável por cuidar da retaguarda, né? E a tradição rabínica ensina que se você encontrar um povo, uma comunidade, né, do povo de Deus, você consegue estimar a força ou a fraqueza desse povo pela forma como eles tratam os mais fracos, os mais marginalizados, né? Caso você encontre os mais fracos, os mais marginalizados aí nas margens, com perdão da redundância, significa que esse povo está cedendo à narrativa do império, né? Então, está dando menos importância para os mais fracos, para os marginalizados. Se eles estão no meio, protegidos, cuidados, é um sinal de saúde desse povo, né? Dessa comunidade de Deus. Então, vamos adiante, né? Os amalequitas chegaram, foram lutar contra os israelitas, sucedeu que eles foram lutar, e aí Moisés falou para Josué ir lá, né? Então, Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Eles já estavam com mais idade aí, né, para ficar lutando. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, cansado, as abaixava, os amalequitas venciam. Né? Há de se ter em mente que uma batalha durava várias horas. Né? Se você já tentou ficar com os braços levantados alguns minutos, você sabe a dificuldade de Moisés aqui. Então, vamos continuar aqui. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele, para que ele se assentasse. E Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, uma de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Acredita-se que Moisés ficava com as mãos assim levantadas, segurando o cajado de Deus, para o alto, assim, né, com as mãos levantadas. O que até explica como Arão e Hur, né, apoiando as mãos e o cajado, conseguiram ajudar Moisés a ficar com a mão para o alto. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Nós estamos no terceiro teste, e até aqui, cada um dos testes trouxe um componente de
comunidade, de construção de comunidade. Então, há de se esperar que o terceiro teste também traga esse componente de construção de comunidade. Já trouxe, de certa maneira, o primeiro, né, ao ensinar que os fracos e mais frágeis deviam estar no meio, né, sendo protegido pela comunidade como um todo. Mas ainda há um outro componente pela frente. Né? No primeiro, só recordando, no primeiro teste houve um componente no trato com a água, não é? Que os mais frágeis tinham prioridade para ter acesso à água. No segundo, a tradição ensina que o teste tem a ver no trato com o maná. Iam pegar o suficiente e pegar para os demais também. E teve aquela questão da carne que a gente conversou. Agora, no verso 9, começa assim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Na versão, escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Na versão Almeida corrigida diz assim, por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos, homens, sai e peleja contra Amaleque. Legal, né? Poético. Escolhe-nos. E se os mestres ensinam que no hebraico esse escolhe para nós não precisa ficar gramaticalmente aí logo depois do verbo. Então, com essa flexibilidade, você poderia ler assim, escolha homens que lutem por nós. E você escolhe para nós, pessoal que vai lá lutar, você pode ler, escolha homens que lutem por nós. Era uma escolha de homens que lutassem pelo povo, e não só por eles mesmos. E mais, a gente não pode perder de vista que o povo de Israel não tinha um exército, não tinha uma polícia, não tinha tropas. Eles eram escravos no Egito, né? Então, eles eram homens do povo, né? O trabalho deles nunca tinha sido lutar. Eles nunca haviam feito isso antes. Aliás, eles eram proibidos de ter armas no Egito. Então, é como que ser treinado para lutar era o oposto do trabalho deles. Né? Eles não podiam. Eles eram muito numerosos, os egípcios se asseguravam que eles não fizessem isso, não tivessem condições para isso. Então, Moisés, ao fim da história, ele chama o lugar de o Senhor é a minha bandeira, né? Adonai Nassi, ou Adonai Nessi. Vamos botar o no lugar do A. Adonai Nessi, o Senhor é a minha bandeira. E a imagem que ele traz aqui é a pintura aqui que aquele povo tinha na mente, era o portão egípcio, né? Um daqueles grandes portões egípcios com as bandeiras enormes, especialmente os portões dos templos dos deuses egípcios. Quando se navegava pelo Nilo, você via, né, conforme ia chegando, os templos dos deuses apareciam, né, nas margens, e a primeira coisa que você via eram as bandeiras enormes, né, e as bandeiras ficavam ali penduradas em elementos que apontavam, teoricamente, para onde a divindade se encontrava. Né? Então, quando Moisés ficava ali no alto do monte e levantava as mãos, provavelmente com o cajado nas mãos, mas levantava as mãos, e ele fala, o Senhor é a minha bandeira para o lugar, ele está simbolizando ali, né, que ele está ali como bandeira naquele templo, apontando para quem? Apontando para Yahvé, né, apontando para o Senhor, ali, como aquela bandeira. E quando ele ficava naquela posição de bandeira no alto da rocha, com os braços levantados, segurando a vara, quando o povo estava lá lutando, eles não olhavam só para Moisés, mas olhavam para aquilo que Moisés representava, Nessi, né, a bandeira. Moisés ali representava a bandeira que apontavam para Deus. Então, eles olhavam Moisés e viam a Deus. O Senhor é a minha bandeira. Porque, afinal, eles não tinham preparo para aquela luta. Os amalequitas eram saqueadores, eles eram mais preparados para lutar, não o povo hebreu. E é aqui que os rabinos ensinam, que é o teste número 3, onde eles dizem que eles devem amar a Deus
com todo o seu... Lembra o primeiro? Coração. O segundo, alma. E o terceiro, todas as suas forças, não é? Assim é a tradução. A gente vai ler o verso que fala disso. Mas a palavra que se usa ali é meod. Meod. Que você pode ser traduzido como ele deve amá-lo com todo o seu muito. Esquisito, né? Você deve amar a Deus com todo o seu muito. Primeira vez que a palavra aparece, essa palavra é lá em Gênesis 1:31, quando Deus está terminando a criação, ele diz que tudo ficou tov meod, muito bom. Tudo ficou muito bom. Esse muito é um elemento qualitativo de intensidade, esse meod, né? Meod, um elemento qualitativo de intensidade. Agora, pobrezinho do tradutor que precisa traduzir isso. Ame a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu... muita intensidade. Como terceiro elemento. Ficou difícil. Então, o tradutor, heroicamente, traduz com todas as suas forças, que realmente faz sentido. Quando a gente coloca esse plural, transforma em forças, né? Existe uma ligação com o muito. Mas é isso que significa, né? Então, os rabinos indicam que esse terceiro teste é o teste do meod, né? O teste do muito, né? Desse qualitativo que aparece aqui em Gênesis 1:31, pela primeira vez. Deuteronômio 6:5, diz lá, né? Ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, esse é todas as suas forças, que a gente lembra, cita, é citado no Novo Testamento, né? É até expandido no Novo Testamento, com toda a sua mente, também aparece aí, né? Mas aqui nesse momento aparece com todas as suas forças. E o que significa esse muito? Por isso que o forças é uma tradução decente, né? Significa amar a Deus com todos os seus recursos, com todos os seus talentos, com seu tempo, com suas habilidades, os pontos fortes, seu dinheiro, né? Amar a Deus, dedicar as coisas que você tem, as suas capacidades, né? Para Deus com intensidade. Abarca muita coisa. Não abarca tudo, né? O que o original do muito abarca, que seria algo, ame a Deus com absolutamente tudo que você possa produzir e fazer, né? Esse é no terceiro teste. Então, aqui, por que se aplica aqui? Porque aqui eles se encontram, eles se vêm lutando com os amalequitas. Não é? E esses caras que são escolhidos para lutar pelo povo, em benefício da comunidade, eles se veem aqui defendendo uns aos outros nesse teste de suas forças, nesse teste do seu muito. Eles não têm, na verdade, esse muito aqui ele é apropriado até porque eles não têm, assim, humanamente, o que seria necessário para lutar essa batalha. Então, eles vão ter que dar de tudo, né? Da intensidade, algo que vai além das habilidades deles para conseguir superar essa batalha. Então, esse teste do muito é meio que você tem que se assegurar que você está usando o seu muito, todos os seus recursos, pelo nome daquele que os tirou do Egito, para consagrar e levantar o nome de Adonai, o nome de Deus aqui. Então, esse aqui acaba, segundo a tradição, né, acaba funcionando como o terceiro teste. Mais à frente, os rabinos dizem que talvez esse teste pode ocorrer na entrada da Terra Prometida, talvez ali com os espias, né, com Josué ali em Números. Eu acredito que os testes, talvez a primeira vez que esse muito é testado aqui, mas eu acredito que ele é testado mais de uma vez, né, e Deus vai conhecendo o coração do povo ali em momentos diferentes, né, com testes diferentes, né? A gente sabe que na nossa vida a gente é testado. Não é um teste, acabou e pronto. Não haverá mais esse teste. Passou, igual a escola, né, Yara? Passou do ano, pronto. Agora você não precisa mais se preocupar com o primeiro, com o segundo ano. Agora é o próximo. Não, às vezes a gente, na vida cristã, quantas e quantas vezes nós não precisamos ser lembrados dos princípios elementares, não é? Quantas e quantas vezes. Então,
faz muito sentido eles serem testados mais de uma vez, o teste do MEOD, né? MEOD. Opa, MEOD. Aqui, deixar aqui para o Sérgio aqui ver os desenhos em hebraico que a gente olha e não consigo entender nada. Tem duas bolinhas ali do lado direito que eu acho tão interessantes, essas bolinhas. Bolinhas do lado direito. Não sei o que significa. Chama Shevá, Daniel. É a cedilha deles? É um E breve. Você fala um E bem rapidinho. Ah, é? Então, Meod. 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 Olha só. Minha primeira lição de hebraico na vida. Estou emocionado. Muito bem. Então, um parênteses. Hoje, o nosso papo aqui vai ter duas fases, tá? O terceiro, prova e as bodas de graça. E para fechar aqui a terceira prova, tem uma provocação, né? Porque se a gente já fez a referência lá em Mateus 4, lembra das 3 tentações de Cristo? No primeiro era a tentação, a prova do Nefesh, da alma, né? Lá de Mara, onde nem só de pão vive o homem. Então, eles deviam esperar, né? Até chegar a vez deles de poder beber água, de poder se alimentar. No segundo, a questão do maná e das codornizes, né? De não pôr à prova o Senhor seu Deus. Então, no primeiro, nem só de pão vive o homem, é o que Jesus responde na primeira tentação dele. No segundo, ele fala, nem só não põe à prova o Senhor seu Deus. E na terceira, que é o meod, do muito, o que acontece? Satanás oferece para Jesus, ele coloca ele no alto do templo e oferece o quê? Todos os reinos, né? O mundo. Né? E Jesus responde, adore somente a Deus, né? Só a Ele. E somente a Ele. Né? Concentre sua adoração somente a Deus. Então, se os 2 primeiros têm uma correspondência dos testes ao que Jesus passou, eu acredito que nesse terceiro tem também. Vamos deixar esse aí em aberto para a gente bater um papo depois sobre ele, até porque a correspondência não é tão clara como os outros. Então, cabe aí, né, a meditação de cada um e ver o que Deus conta, né, para cada um de nós sobre essa terceira correspondência. Do teste do meod, do muito, a terceira tentação, lá em Mateus 4. Já que a gente está falando da tradição, né, um bom ensino rabínico tem que deixar um dever de casa. Né? Esse negócio de mastigar tudo e passar é coisa do Ocidente. Mas vamos para a parte 2 aqui. A parte 2, bodas de graça. E ele tem esse nome porque a gente vai falar de casamento. Já que a Yara falou aí que já está com 50 anos de casamento, tem que ter muita graça, né, para durar 50 anos o casamento, né? E curioso, o pessoal acha que quando mais passa o tempo, mais você precisa de graça. Na verdade, a gente precisa de mais no começo, né, Yara? Depois vai adaptando. Você precisa ainda, mas os primeiros anos são mais intensos nessa parte. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho dos casamentos na antiguidade, como eram, segundo a fonte aqui é o Ray Vanderlaan, né, que ele é um mestre de rabino, vamos dizer assim, há um bom tempo. Eu não sei nem se ele está vivo. Foi o mestre do Marley, né, e esse material está no episódio 22 do podcast. Então, a maior parte do nosso material vem aí do Ray Vanderlaan, nesse caso, tá bom? Que é esse mestre. Então, primeira coisa que a gente já sabe, né? Eram casamentos arranjados. E quando a gente ouve isso aqui no Ocidente, né, a gente pensa que o patriarca não está nem aí para os desejos da jovem donzela, que se chora horrivelmente e se derrete em prantos, porque vai ter que aceitar qualquer coisa, que a vontade dele é o que vale, mas isso é mais Hollywood do que a realidade, né? Na realidade, não era assim. A vontade da noiva conta também. Ela só não é definitiva, vamos dizer assim, né? Até porque toda a casa do pai, né? Toda a casa, Beethoven, né? Toda a casa, ela se envolvia na decisão. E por que era isso? A gente teve que lembrar
que essa turma casava com 15 anos, 14 anos, 16, 13 até, eventualmente. Então, você imagina uma figura de 14 anos tendo autonomia para escolher com quem vai casar. A própria noção disso seria absolutamente ridícula para aquele povo. Não, ele que escolhe. Essa criança aqui que vai escolher. Não, aí, obviamente, a casa precisava se envolver nessa decisão. É uma pessoa absolutamente dependente com essa idade. E aí, quando casa, ela se torna uma pessoa parcialmente dependente, porque são duas pessoas muito jovens. Então, é natural que os casamentos fossem arranjados. Porque, né, talvez, pensa em você quando você tinha 15 anos, e na sua capacidade de escolher. Boa parte da humanidade não consegue fazer isso direito com 25, imagina com 15. Né? Então, antes de julgar, né, e de considerar alguns costumes que são estranhos para nós, é bom, saudável imaginar que se tratava de um mundo bem diferente, né? 2, 3 mil anos atrás. Nesse mundo judeu, você pode imaginar, por exemplo, que havia o festival da colheita, né, uma vez por ano, que os jovens dançavam e as virgens iam pisando nas uvas, né, e era um momento que os solteiros ali se encontravam. E, de repente, os caras podiam falar algo, sugerir para o pai, olha, eu pensei que talvez lá a Rebeca podia ser uma escolha interessante. E o pai podia pensar, puxa, eu não tinha pensado nisso, pô, vem de uma boa família. Ou então falar, não, o pai dela apronta um tanto no mercado, usa pesos adulterados, o irmão dele também, acho que é melhor a gente procurar mais. Então, tudo isso contava, né, nesse momento. Mas havia essa negociação entre a família, onde se ouvia a voz do interessado também, obviamente, e a família, depois dessa negociação, né, se tinha que celebrar um noivado, entre aspas, né? E como é que isso acontecia? A família do noivo ia até a família da noiva, ia até a vila dela, era normal de ser em outra vila, às vezes eram muito pequenas, então às vezes você ia numa vila vizinha, na vila dela, daí o pai pegaria uma taça, um copo de vinho, né? Encheria de vinho, daria para o filho pegaria esse copo e ofereceria à moça. E diria, esse é o copo do novo acordo que faço com você hoje. Eu não beberei mais desse copo até que beba com você na casa de meu pai. Pode soar algo familiar, isso aí. Se ela pegar o copo e beber, é a forma de ela dizer que sim, eu aceito a proposta, um brinde. Né? Se ela rejeitar o copo, e agora é a oportunidade dela rejeitar, né, dizer não, é a forma dela falar que estou fora, não quero brincar com isso aí, não. Ah, tem registro disso? Não, não tem registro de casamentos rejeitados. Não quer dizer que não aconteceu, só quer dizer que não há registro. Né? Mas naquela cultura seria meio como cuspir na cara dos pais, né, fazer isso. Até porque dava muito trabalho chegar até esse ponto de celebrar um noivado. Né? Muita negociação envolvida nisso. Podia demorar anos até para isso. Daí, com o sim, o noivo volta à casa do pai. E agora ele precisa construir uma ínsula. Né? Não tinha essa de noivo casa e sai da casa do pai. Não, agora ele volta para a família e ele vai ajudar a família do pai, né? Ele vai casar e vai ajudar a família do pai a seguir com o chamado do patriarca, né? A família do pai é a família de comerciantes, ele vai ajudar com aquilo, a família de pescadores, ele vai ajudar com aquilo, a família de marceneiros, né? Ele vai ajudar com aquela atividade que aquela família se dedica. Mas o noivo volta, ele vai preparar essa ínsula. E ele não sabe, o noivo não tem a menor ideia do tempo que isso vai levar. Só quem sabe é o pai dele. Porque essa pode ser a última oportunidade que o noivo ainda está debaixo da influência do pai, ou pelo menos da influência completa do pai, para ele ensinar algo para o filho. Então, o pai, por exemplo, pode ser generoso e construir essa ínsula junto com o filho. Ou ele tem uma outra estratégia, achar que o filho, por causa do caráter dele, sei lá, precisa construir e fazer tudo sozinho. Ou, de repente, ele pode deixar o filho quase terminar, chegar e dizer, caramba, esse é o tipo de trabalho que você vai fazer para sua família? Não.
pode desfazer e começar de novo. E ele tinha que desfazer tudo e começar de novo a construir o quarto, né, a ínsula onde eles viveriam. No fim das contas, o noivo não sabe a menor ideia, não faz a menor ideia se esse processo vai durar 3 semanas, 3 meses ou até 3 anos. Sabe-se lá. Ele não sabe. Não só ele não sabe, como a noiva não sabe. Nem a família da noiva não sabe. Tudo que eles sabem é que chegou esse rapaz, teve uma negociação, esse rapaz chegou, pediu a mão da moça e voltou para a casa do pai para preparar um lugar. Ele volta para a casa do pai para preparar um lugar, preparar um quarto para ele e para sua família. Pode soar familiar também, né? Um dia eles sabem que o pai vai chegar para o filho e dizer, olha, já está bom, super legal isso aqui, pode parar. Aí, a família do noivo vai, procissão ali, a família do noivo vai até o vilarejo da noiva. E eles vão chegar. Isso pode acontecer a qualquer hora. Pode acontecer a qualquer hora do dia, pode acontecer no meio da noite, pode acontecer a qualquer hora. Eles não sabem, né, quanto tempo vai durar essa viagem, nem o que está na cabeça do pai. O pai podia ser até bonzinho, dizer que está indo, mas no costume deles, o patriarca tem toda a autonomia. Então, eles podiam chegar a qualquer hora. E talvez você possa lembrar da história das 10 virgens, lá em Mateus 25, em que eles tinham que manter, as virgens tinham que manter a lamparina acesa, mas só 5 conseguiam se manter preparadas, né? E a gente acha esse história super estranho. Caramba, que história de esperar um noivo, ter que manter a lamparina acesa, o noivo vai casar, essa festa não está marcada, não. E não, para eles é natural, naquela cultura. Uma vez que o grupo com a família do noivo, uma vez que o grupo chegasse, a festa ia começar. A festa está marcada? Está marcada para a hora que a família do noivo chegar. Ali, né? E aí chegou a família, começou a festa. Então, essa festa podia ser dali a dias, semanas, meses, anos, e a noiva devia estar pronta a qualquer momento. Claro, né? Numa forma mais extrema, mas a cultura permitia isso, né? Então, por isso que naquela cultura, para quem Jesus estava falando, eles entendiam essa história das lamparinas acesas, porque o pessoal tinha que estar preparado, né, para receber. Eventualmente, o noivo ia chegar e ele não chegaria do táxi do aeroporto, obviamente, né? Ele ia vir caminhando de longe, caminhando à distância. Está caminhando, aparece lá na distância. E aí, como acontece num lugar onde você acompanha a vida dos outros, não pelo Instagram, pelo TikTok, mas pela janelinha, né? Alguém ia ver, alguma tia ia ver o povo caminhando de longe, né? E aí essa primeira pessoa vai dar o alarme. E aí dá o alarme e a noiva já é recolhida para ser preparada rapidamente para ser consagrada, né? Separada. Ela vai tomar um banho ritual para estar preparada para a cerimônia. Não só o corpo preparado, mas espiritualmente preparada também para aquele momento sagrado, né? Então, soa o shofar, né? O som soa, e a cerimônia começa. A cerimônia começa, e eles se reúnem, o casal, né? O celebrante, embaixo de um rupá, né? Rupá é um lugar com 4 varas e um lençol, parece um dossel, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Parece um dossel, né? 4 varas e um lençol, e eles ficam aí embaixo, né? Um pouco protegidos aí do sol, se tiver sol, mas embaixo desse lugar. E o noivo apresenta algo chamado catubá. Catubá é um acordo com os princípios do casamento. Tá? Pode ser 7 princípios, 10, 12. É algo parecido com os votos, mas não é exatamente os votos. É onde o noivo apresenta para a noiva os seus princípios. Ele se apresenta, o que ele valoriza, os princípios pelos quais ele guia a própria vida, não é?
Então, ali, olha, eu valorizo aqui a honra, né, a família, acima, e também a honestidade, as trocas, e ele vai colocar esses princípios aqui no catubá e vai apresentar para a noiva, né? E a noiva, teoricamente, pode rejeitar esses princípios. Afinal, esse é o momento que ele se apresenta para a noiva. E esses princípios representam o que o noivo é, e claro, né, de certa forma, o que a família do noivo é, o que ele valoriza. Né? Depois que isso é feito, né, o casamento é feito, né, o catubá é apresentado, a cerimônia é feita, você tem um quarto especial preparado ali para a consumação do casamento, que é logo ali, na festa ali, logo ali. Pode soar estranho para a nossa sociedade, né, mais sexualizada, né, que acha, mas naquele tempo era mais tranquilo, mais de boa, vamos dizer assim, né? E aí o principal padrinho fica à porta do quarto, ouvindo o que está se passando lá dentro, até que o ato seja consumado, porque o casamento só é consumado quando o ato é consumado. Então ele fica lá meio que acompanhando ali, né? Até que ele é avisado lá que está consumado e ele sai e apresenta as provas da consumação. O que são as provas? Né? Um pano com as manchas ali que provam lá a pureza da noiva. Né? E aí, quando isso é mostrado, os convidados gritam de alegria e a festa começa. Né? E aí, sim, eles trocam os presentes. Então, o momento, né, eu os declaro marido e mulher. O momento que eles são declarados é quando o casamento é consumado. Aí, sim, mostra a prova, festa, gritaria, troca de presentes. E a festa segue por 5 a 7 dias. Né? Depois, a lua de mel leva 1 ano, e por 1 ano eles não vão assumir grandes responsabilidades na comunidade. Né? Eles não vão à guerra, eles não vão se afastar para cuidar de rebanho de ovelha, distante de casa. Pouquíssima responsabilidade nesse primeiro ano, porque, afinal, a ideia é que eles finalmente passem a se conhecer bem, né? Porque eles não se conheciam até então. Então, a moça recebe um sujeito em casa, né? Topa o arranjo, e ele desaparece, volta repentinamente, eles consumam a parada, porque mecanicamente, né, eles foram orientados, e agora eles têm que descobrir como gostar um do outro, né? E, se tudo der certo, como amar um ao outro. Né? Então, é meio ao contrário da nossa cultura, né? Que as emoções precisam vir antes, né, do relacionamento. E aqui você tem essa ideia, né? Em Êxodo 19, diz assim, verso 5. Agora, se me obedecerem e fielmente guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. E o que a tradição ensina é que a relação de Deus com o povo é uma relação matrimonial, de certa forma. Né? A ideia, a metáfora, para onde Deus constrói essa parceria, esse relacionamento, é uma metáfora matrimonial. E esse papo aqui de Êxodo, tesouro pessoal, esse é um termo matrimonial. Né? É uma forma que o marido se refere à esposa. Não é assim, ser um tesouro pessoal, ser especial desse jeito para mim. Então, quando Deus passa as palavras a Moisés, ele usa essa terminologia matrimonial íntima, né, para se referir aos israelitas. Então, isso se passa no final, isso se passa no Sinai, né, eles estão no Sinai, eles vão lá para o Monte Sinai, e é onde ali, né, Moisés está recebendo os termos da aliança, né? E o povo está celebrando uma aliança com Deus. Deus está celebrando uma aliança com o povo. E ali eles estão recebendo o quê? Os mandamentos, né? Estão recebendo ali os 10 mandamentos e uma parte da lei ali, naquele momento. E Deus diz, naquele momento, que deseja uma relação especial com o povo. As palavras são bem colocadas aqui, né?
Eles não são obrigados. Ele fala, olha, se vocês me obedecerem fielmente, vocês serão o meu tesouro especial. É fofo, né? A proposta de casamento. Isso que a gente está vendo aqui. Que gracinha. Proposta de casamento. Aqui, de Deus para o povo. Né? Então, aparenta que ele está preparando o povo para isso. Né? E 5 versos depois disso, ele diz para Moisés ir fazer o quê? E consagrar o povo. 5 versos depois disso aqui, ele fala, agora vai e consagre o povo. Como se fazia com a noiva. Alguns perguntam, poxa, mas será que isso veio por causa da cultura ou a cultura veio por causa daí? Não sei. Pode ser um dilema de Tostines. O que a gente sabe é que os dois são conectados, né? A semântica dos dois aqui são conectados, né? Então, noivado, é possível seguir essa narrativa, né, até o fim, até o início, né, quando Deus diz a Abraão que deixa a casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, que é algo que é associado a casamento, né? Quando a noiva deixa a casa do pai e vai para uma outra terra, né? Um compromisso de noivado, quando Deus fala para Abraão fazer isso, deixa a casa de seu pai. Você tem, no episódio 13 do podcast que a gente gravou, tem lá o caminho de sangue, que é uma cerimônia de noivado de Deus com Abraão ali, né? É um tipo de acordo que você espera que haja num noivado. E depois disso, o noivo se vai para preparar. E o rabinato enxerga o período no Egito como um período onde Deus estaria mais distante, né? Seria como o noivo tendo ido embora. E depois, né, o noivo chega, resgata a noiva, né? E eles se reúnem debaixo do rupá, essa nuvem, e aí eles veem como o símbolo, como a nuvem que cobre o Monte Sinai, como sendo esse rupá, né? Esse lençol e as 4 coisas. E naquele momento, a apresentação do Catubá, de Deus, dos princípios que representam a Deus. E se enxerga como o Catubá os 10 mandamentos. É como Deus quer definir o relacionamento deles, por meio dos mandamentos que o representam. Né? A consumação do casamento, o símbolo disso seria no tabernáculo, né? Na tenda que é construída ali, como sendo o quarto nupcial, onde eles vão ter um contato ali face a face, né? Um contato mais íntimo. Na troca de presente do casamento, você vai ouvir os mestres falando da lei como se fosse um presente, né? A lei é recebido como se fosse um presente dado por Deus ao povo. E às vezes até falam como especificamente um presente de casamento. O judaísmo, a tradição judaica, sempre viu a conexão entre o que acontece no Sinai e um casamento. E na lua de mel, esse ano de lua de mel, né, que eles têm, é como se fosse o tempo perambulando no deserto. Pô, mas no deserto, aquilo tudo lá? Olha aqui em Jeremias 2:2. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Parece um lua de mel, não parece? Aí, eles que é um acabado de casar. Né? E tem outras referências. Você pode lembrar de João 14:2-3. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que legal. Tem um outro que é assim, Marcos 13, né, 32, diz assim: quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tem uma história no Talmud que o noivo, né, ele está nessa fase de construir a ínsula, ele está naquela fase, constrói, melhora, e vai, tá? E o pessoal sabe que ele está noivo, né? Então as pessoas vêm até ele, né? A gente pergunta, e aí, quando vai ser o casamento e tal? Não sei. E aí vem, ele está lá construindo, trabalhando naquele momento, né, com a orientação do pai. Chega outra pessoa, quando vai ser o casamento? Né? E chega um primo, quando vai ser o casamento? E outro tio, quando vai ser o casamento? E aquela tia pergunta, e o irmão, e os empregados, e aí, quando vai ser o casamento? Está ficando bonito esse quarto, hein? Quando é que vai ser o casamento? Não, meu pai disse que não está pronto. E aí, fala aí, quando vai ser o casamento? E uma hora ele fica indignado,
pega o chapéu e atira para o alto e diz: ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, e nem eu. Só o meu pai sabe, diz ele, completamente exasperado com as perguntas que ele recebe. E parece muito com uma certa resposta que Jesus dá em Marcos. É claro que, como sempre acontece, e a nossa tradição aqui, a gente tem uma treta, né? Tem que ter. Está tudo muito certinho. Nossa tradição tem que ter treta, né? Então, Moisés desce a montanha com um catubá, bonitinho, os 10 mandamentos. Visualizou Moisés descendo? Quando ele desce da montanha, adivinha só o que está acontecendo. Adivinha só. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. O cara quebrou o catubá. Jogou no chão o catubá. Quando ele desce, o que tem lá? Bezerro de ouro. Agora, visualiza a parada. Moisés está lá no Sinai, tendo aquela conversa com Deus. Estão escrevendo o catubá do casamento. E Deus vira para ele e fala: Moisés, peraí, antes da gente continuar, tá rolando uma parada muito doida lá embaixo. Muito doida. Vai lá e dá uma olhada. Então, eles estão naquele clima romântico ali, que você espera num casamento, né? E aí Moisés desce do monte e encontra o povo dançando e cometendo idolatria, adorando um bezerro de ouro. Qual é a analogia aqui? Israel está sendo infiel no próprio casamento. É como se o noivo... Peraí, deixa eu ir ali buscar o catubá. E quando ele volta, ele encontra a noiva cometendo adultério durante a festa. Essa é o tão inacreditável que é o negócio. Né? Você não imagina. Né? Caraca, isso é impossível, isso não pode estar acontecendo. Né? Essa é a metáfora aqui. Né? Não pode, simplesmente não pode ser. Então, quando Moisés se aproxima, ele quebra o catubá porque perdeu o sentido. O catubá não faz sentido mais. Tem casamento mais nessa situação. Então, quebra, não tem mais. Acabou. Cancela a parada toda. Não faz mais sentido. Vocês destruíram o relacionamento. E ele destrói o catubá. Então, você tem é uma raiva que ele tem, uma indignação bem diferente aqui de Moisés, de quando ele matou o Egito, por exemplo. Né? E aí ele moe o bezerro, espalha na água e faz os israelitas beberem, que é uma punição bastante interessante. Mas aí eles bebem, né? E tem aquele drama ali, né? Naquele momento bastante intenso. Mas aí acontece algo mais absurdo ainda do que o primeiro. Mais absurdo. O noivo, então, resolve, né? Faz a punição, eles bebem água, aquele drama todo lá, aquela bronca em Arão, não sei o quê. Aí o noivo vai lá, limpa a roupa, volta para a festa, pega outras 2 tábuas, e assim, onde é que a gente tinha parado mesmo? Né? Todo mundo volta para os seus lugares e ele volta para o monte para continuar de onde tinha parado. Né? Absolutamente inacreditável. Tudo é inacreditável nessa história. Inacreditável. Né? Esse é o Deus que a gente vê vez após vez. De novo e de novo. Né? É o Deus do arco-íris, de Noé. Né? É o Deus que provê o sacrifício de Isaac. É o Deus da paulada lá em Meribá, que a gente conversou semanas atrás. Né? É isso. Né? Esse Deus. Ele é absolutamente inacreditável. Né? A gente, às vezes, se pega nas escrituras. Sou um Deus zeloso, punindo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª ou 4ª geração.
está logo aqui adiante, né, em Êxodo. Mas logo no mesmo parágrafo está escrito: mas eu mostro amor por 1000 gerações. Então, ele fala sobre punição por 3 gerações e fala em amor por 1000. 1000 a 3. Ele castiga os filhos pelos pecados do pai até a 3ª geração, ou 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam. Isso mostra claro que é impossível ser uma proporção exata, mas dá bem a ideia da proporção. O que Deus prefere aqui nessa história, né? Da graça dele versus a disposição de punir, né? de trazer o julgamento. Deus do inacreditável, né? Da graça. Por isso que é bodas de graça. Sem a graça, não teria bodas, né? Às vezes, nós focamos na punição da 3ª geração e sabendo que tem uma hipérbole ali, né? Mas você compara essa hipérbole com a outra hipérbole. A hipérbole das 3 gerações com a hipérbole das 1000 gerações. Eles não estão perto nas escrituras à toa, né? Para comunicar o coração de Deus aqui. E agora, então, a gente vai ler o Ketubá, para fechar, tentando ver o que significa por o ângulo do casamento. Que tal? Vamos lá. Vamos lá, quebrou as tábuas. Esse aqui é tem até hoje, viu, na tradição judaica, os Ketubás. Se você procurar aí no Ketubá, aí começa com K e termina com A no final. Ketubá, com H no fim. Você vai ver um monte de imagens de Ketubás, sugestões, e um monte de coisa aí, né? Esse aqui é um exemplo até hoje na tradição eles usam isso. Vamos lá. Deus falou estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Em outras palavras, eu sou teu marido. Depois, verso 3: não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Em outras palavras, nada de outros amantes. Nem pense nisso. Bom? Vamos seguir. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Mantenha o respeito, demonstrando cuidado com o meu bom nome. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Ou seja, mantenha um dia para mim, para passarmos juntos, você e o seu marido. Naquela noite, para jantar fora. Nessa noite, você não inventa de trabalhar nessa noite, porque eu quero passar um tempo com você. Só nós dois. Só eu e você. Olha o Shabai. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Confie que o que eu prover para você é suficiente. Não matarás. Não se machuque. Não adulterarás. Proteja sua sexualidade. Não furtarás. Não pegue o que não é seu. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Por favor, diga a verdade sobre si e sobre os outros. E, finalmente, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem boi ou jumento, nem
coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, esteja satisfeita com o que temos nessa vida juntos. Legal, né? Bem melhor ler os 10 mandamentos nesse contexto do que como aquelas regras arbitrárias que vêm de um Deus que trouxe da cabeça dele, essas regras que vieram da montanha para controlar a vida das pessoas. Não, é um catubá dentro de um contexto de relacionamento. E com isso, senhores, somos declarados marido e mulher, não é? Pronto. Era isso para hoje. Esse é um dos meus preferidos, viu? Desse material todo que eu tenho trabalhado, esse aqui está no meu top 3 dos meus favoritos. É claro que... Daniel, muito especial. Desculpa te cortar, muito especial mesmo. E visto por esse lado que você coloca, tipo, ver os 10 mandamentos, eu não consegui anotar todos aí que você falou, mas eu vou ver depois os slides. Não se preocupe, eu vou mandar os slides para o Denilson, que pediu para disponibilizar aí, e aí ele vai disponibilizar em algum lugar, aí, que eu acho que é o site. Perfeito, meu irmão, perfeito. Muito, muito obrigada. Muito bom. E você fala de um jeito tão especial que você envolve a gente. Obrigada, muito divertida as suas aulas. E nessa eu nem consegui fazer muita gracinha. Muito bom. É porque é no casamento, não dá para brincar muito em casamento. É verdade, né? Mas você brincou, viu? Você foi um menino bom. Ô, Dani, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Até um pouco mais da outra aula também, em relação, que eu anotei aqui. Peraí, em algum lugar. Mas é sobre testar, né? Deus nos testa. É certo dizer que Deus testa a nossa comunhão, a nossa fé com Ele? Porque Ele testou, né, a Jesus Cristo lá no deserto, tal, para ver o coração dele. Então, é certo falar que Deus nos testa? Olha, é certo e não é, porque depende do que você chama de teste, né? Se for aquela história de que Deus nos prova, nos trazendo sofrimento para ver como nós vamos reagir, isso é uma teologia com pouca sustentação, né? Mas o fato de nós passarmos por testes para que ele possa iadar, né? Experimentar os nossos corações e nós experimentarmos o coração, o nosso próprio coração também, a nossa relação com Deus, aí sim, sem dúvida. Sem dúvida, a gente tem muitas oportunidades de sermos testados nesse sentido. Então, eu não creio no teste no sentido de Deus nos trazer um sofrimento deliberado para testar o coração, né? Eu acho que essa teologia é bem frágil, mas no sentido de haver testes, Deus usar as situações para experimentar o nosso coração, isso eu acredito. Afinal de contas, ele usa para o bem, né? E aí pode usar para nos conhecer melhor, para nos ajudar, para nos edificar, né? Melhores situações. Muito obrigada, perfeito. Obrigada, meu irmão. Eu que agradeço, Carla. Muito encorajadora sempre você, viu? Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu vi que você estava lá no outro evento, aí você veio para cá, aí você perguntou se ia ficar gravado lá. Eu falei, eu vou também, eu vou com o Daniel. Exato. Eu perguntei porque eu quero ver depois a ideia a história do Michael Burns. Não é? Bom, e essa aqui, o Sérgio me disse que eu tinha que ver ao vivo, então... E o Samuel estava lá, lógico, né? E o Samuel estava lá, né? Fazendo a tradução. Fazendo a tradução. Eu vou render o Samuel no domingo, na segunda e na terça. Depois olha aí para isso. Tá certo. Obrigada. Obrigada a todos, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Nessa brincadeira aqui, uma das coisas que eu acho mais legal aqui é a conexão, é o uso que Jesus faz, né, dessa tradição rabínica. Não é
nos ensinos que ele faz, né? E é uma tradição que por nós não, em geral, eu não conhecia isso, né? Então, por nós não conhecermos, a gente perde a boa parte da substância do que Jesus quer ensinar, do contexto, né, que ele quer trazer para nós, por nós não termos esse contexto, né, histórico e cultural. Então, ele traz alguns ensinos e que tem um impacto enorme para quem conhece, para quem está inserido naquela cultura, né? E para nós, a gente fala, que doido, né? Jesus tinha umas ideias muito doidas, né? Essas palavras a gente não consegue capturar. Então, uma das coisas que eu mais gosto nesse sentido, nesse material é isso, né? Que traz cores novas para algumas coisas que Jesus fala. Você passa a ganhar vida. Passa a ganhar vida. Chega a ser emocionante, né? Quando você pensa nas virgens, né, com óleo lá, tendo que guardar, e aí você sente que na parábola elas estão desesperadas, né, para ter o óleo, e as outras falam, não, você não se preparou, problema seu, né, e tal, esse aqui é o meu, senão o meu vai acabar também, se eu te der. Agora, quando você entende o que é a cerimônia, o desespero ganha um outro grau, né? O desespero daquele povo que não tinha óleo, fala, caramba, olha o preju, né, do que é aquilo, todo o esforço, tudo que foi feito, negociado antes, as expectativas, tudo vai para o espaço, porque o óleo não está na lamparina, né? O desespero daquelas meninas que não foram prudentes, não estavam preparadas para aquilo. Yara, você vai falar? Bom, Daniel, entre Moisés descer com as tábuas e a volta dele, o povo continuou adorando a estátua lá, o que eles fizeram, ou ali já houve uma ruptura para Moisés subir de novo? Bem, Yara, então Moisés mandou destruir o bezerro e espalhar na água, né? Então o povo nem podia continuar adorando, né? Porque não tinha. E depois ele deu uma enquadrada bem forte em Arão. Então eu acho que os líderes, quando ele voltou, eles estavam bem mais comportados, viu? Para a segunda volta. Certamente houve algum arrependimento ali, até para Deus, alguma contrição certamente houve, até para Deus retomar, né, a cerimônia de casamento, né, e poder perdoar o pecado deles, né? Então, eu acredito que quando ele volta, a questão está resolvida já. Tá, joia. Daniel, obrigada, viu? Como sempre, foi excelente. E a escritura das virgens, que a gente realmente nunca entende muito, foi muito bem trabalhado por você. Você, pedagogicamente, é muito bom em tudo que você expõe. Então, eu agradeço muito. Espero que você volte, porque a Bíblia não para aí. Tem muita coisa ainda para você falar. Tá bom? Obrigado, tia Yara. Vindo da tia Yara, eu coloco aqui Tiara e tia Carla, falando da pedagogia, eu fico muito contente. Muito obrigado. Aí você vai pensar no assunto, né? Vou. O Sérgio não vai deixar eu descansar muito tempo, não. Pode voltar mesmo. Porque a gente não pode ficar só com as tábuas e o casamento, senão vê o resto. E depois do casamento, né? E essa lua de mel, como é que foi? Como é que foi? Tem tanta coisa. Aí é que vem o gostoso para saber, né? As novidades e tudo. Tem que voltar. Mas, Daniel, boa noite. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, tia. Muito obrigado. Você viu que já está tudo organizado, né, Daniel? Já combinei eu vi que você para ela fazer o pedido. Você armou uma armadilha. Vai lá, Nelson. Obrigado, Daniel. Muito bom, viu? Essa perspectiva, olhar todas essas coisas
né, pela perspectiva do casamento, puxa, como isso ajuda e enriquece bastante, né? Imaginar o amor que Deus tem por nós, né? Eu também já quero aproveitar fazer parte do coro, né? Pela sua volta, né? Êxodo tem 40 capítulos, então ainda dá para desenvolver bastante coisa, tá? Metade é sobre tenda. Ótimo, perfeito. Uma curiosidade, existe algum simbolismo por trás do que Moisés fez, queimando o bezerro, espalhando a água, fazendo o povo beber aquela água? Existe essa associação com... Você lembra aquela escritura da lei Levítico, eu acho, que fala da mulher adúltera de tomar uma água que é preparada e se der dores, que ela é culpada, para ver se ela é culpada de adultério ou não, se o ventre murchar ou não murchar. Então, como eles tinham cometido um adultério ali, né? Então a analogia é a mesma, de que eles iam tomar aquela água e aquilo ia ser de acordo com a responsabilidade de cada um, né? Aquilo ia ter uma consequência ou não ali, né? Que tomasse a água daquele jeito. Então, eu cortei esse simbolismo aqui, porque era um pedaço grande e a gente ia avançar para mais... Ia ganhar uns 15 minutos aqui de conversa. Mas aí, para quem conhece, né? Para quem passou e não entendeu nada dessa parte de Levítico, essa é a ligação, né? Que é a questão do adultério, né? Da água que serve para provar a mulher, se a mulher adulterou ou não, né?